Bom dia, né, pessoal? Com relação ao nosso conteúdo de ciências, a nossa nova etapa do Reino Plantae está estruturada em três partes, né? Estrutura vegetais, raiz, caule e folha. Eu vou recapitular alguma coisa da professora lá do primário de vocês. Quais são as partes da planta? Aí a gente desenhava, que eu estou lembrando agora da minha professora de primário, viu? A gente desenhava lá a planta, a raiz, a gente fazia o caule e as folhas. Então ela divide-se em três partes. Lembra da professorinha lá, da professora? Raiz, caule e folha. Só que aqui, biologicamente falando, é mais complexo do que a gente imagina. Porque existem centenas de tipos de folhas. Existem dezenas e dezenas de tipos de caule. E raízes há uma infinidade delas. Qual é a minha tarefa para vocês? Fazer a leitura de antecipação desse assunto, né? O que é a leitura de antecipação? Não é uma leitura mecânica. Terminei. Lembra que eu sempre utilizo para vocês as palavras-chave, títulos e subtítulos. Observe que nessa leitura eu já tenho o quê? O título identificado nessas letras verdes. Olha lá aqui, ó, destacado. Passando pela próxima página, veja só. Tipos de raízes. Já é um subtítulo daquele título. Primeiro eu tenho um assunto a respeito de raízes, né? A raiz de uma planta, uma estrutura dela microscópica, aqui, né, num desenho, como se eu tivesse colocado uma lupa nela. Observe que eu tenho um subtítulo chamado tipos de raízes. Aí eu já vou analisar aqui os tipos de raízes existentes. A minha próxima aula com vocês, por isso que eu estou mandando vocês fazerem a leitura de antecipação, é uma aula laboratório. Eu vou trazer algumas aqui para nós observarmos direitinho. O bom era que nós estivéssemos presentes para trabalharmos isso. No quintal aí da vovó, no quintal de sua casa, ou até na própria sala, num jarrinho aí, uma planta, ela tem muita informação. Desde o tipo de folha, o tipo de caule, o tipo de raiz e o tipo de nutrição. O ambiente é favorável para essa planta, é um ambiente de sombra ou um ambiente de sol. Por exemplo, se eu pegar essa planta aqui, que é uma orquídea, o ambiente dela não é sol direto. É interessante isso. Essa aqui, que precisa de uma grande luminosidade, que são raízes, que é um tipo de planta também, mandioca, precisa de sol constante. Assim como os mangues. Olha a raiz do mangue. Ele adentra na lama e sai para respirar, para buscar o gás oxigênio. É interessante isso. Olha uma raiz tabular. Quando eu vou fazer esse processo de análise, eu vou identificar que muitas vezes a gente se alimenta de raízes. A cenoura é uma raiz, assim como a beterraba, assim como a macaxeira. É um tipo de raiz. E observe também que existe um tipo de caule, como a cebola. A cebola tem uma raiz bem pequenininha. Aqui em cima ela tem aquela folha, né? E o caule dela é essa bolinha arredondada. Então, a cana-de-açúcar, olha só, dividida aqui, o caule dela. Os tipos de caules existentes. Então, você lá vê os tipos de raízes. Aqui nessa leitura você vai ver os tipos de caule. E você também, decorrendo por esse assunto, você vai observar espécimes, né? Aqui interessantes. Olha só, existe um caule que tem os nós existentes nela de sustentação. Outro caule já tem um processo de defesa interessante, pela fragilidade, mas tem espinho. Olha outro caule aqui com as flores, que é a palma de cacto, né? Não é interessante isso? Olha o outro subtítulo daquele título lá, folhas. Os tipos de folhas. Se você observar bem no quintal, bem aí numa floresta ou na praça mesmo, você vai encontrar vários tipos de plantas com vários tipos de folhas. E cada folha identifica uma espécie de planta. É interessante, aquela família está relacionada com aquele tipo de folha, ou com aquele tipo de semente, ou com aquele tipo de caule. Isso é interessante no reino vegetal porque parte da observação. Lembra que eu falei para vocês das nervuras de uma folha que eu peguei aqui?
É interessante isso. Então, os tipos de folha, você vai dar uma lida, né, sempre destacando essas particularidades. Olha só os espinhos em uma espécie de planta com um caule. Isso aqui é uma coroa de frade, né? É muito característico, interessante, né, a formação do reino vegetal, que é diverso. Olha, uma informação interessante, viu? A maior biodiversidade do planeta Terra está no Brasil. A maior parte das árvores existentes no mundo está no Brasil, principalmente na Mata Atlântica. Então, os nossos biomas são riquíssimos, que veio desde o Pantanal, a floresta de Araucária, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado, a floresta amazônica. Existe uma grande gama de biodiversidade. Para você ter uma noção, olha, a maior parte das árvores existentes disponíveis no mundo são brasileiras. A diversidade delas. Assim como as flores. O maior berçário do reino plantar com relação a flores e orquídeas são brasileiras. Então, o Brasil é um país riquíssimo em biodiversidade. E se você observar o seu quintal, se você observar bem uma praça quando for, ou andando no carro numa viagem, você vai ver a diversidade de plantas na paisagem. Desde plantas nativas a plantas introduzidas. Por exemplo, o eucalipto é uma planta introduzida. Do jeito que é o eucalipto, aquele caule dele, aquele tronco lá gigante, subindo, e as folhas bem miudinhas, é para baixo a raiz, porque ele vai buscar água no subsolo. É uma planta que exige uma grande quantidade de nutrientes, sais minerais e água. Por isso que não é adequado plantar em muitas áreas de ribeirinhos, ou seja, áreas ribeiras, que tenha cacimbas, tudo, porque ele vai secar, né? O eucalipto é uma planta que foi introduzida, assim como plantas brasileiras foram introduzidas em várias partes do mundo. Por exemplo, o caju, o cajueiro é brasileiro, está lá nas áreas tropicais do mundo inteiro, como a manga asiática e a jaca africana. Também está introduzida aqui no Brasil, porque o clima ele identifica a possibilidade do desenvolvimento daquele tipo de vegetal. As variações elas ocorrem também de acordo com o clima, de acordo com a posição do planeta Terra. Por exemplo, no Polo Norte não tem planta, só alguns linques e musgos. Não existe lá um pé de jaca no Polo Norte. A diversidade do reino plantae é fantástica. Observando aqui no livro, você, em poucas páginas, você vai fazer essa leitura da página, leitura com fixação de conteúdo. Você vai fazer a leitura da página 168, é uma leitura com observação. A página 179. Entendeu isso? Você vai fazer esse processo de leitura, analisando e fazendo uma identificação no seu redor. Isso se você tiver um olhar mesmo de pesquisa. Entendeu? Então, bons estudos. Vou passar o exercício das aulas anteriores para nós respondermos, tá ok? Que ficamos na presença de Deus e que tenhamos um dia produtivo, viu? Faça valorizar o dinheiro de papai e mamãe. Estude bem. Olha as palavras destacadas em negritos. É para você fixar. Olha as questões de informação. Você sabia? Para você crescer aqui em conhecimento. Você faz essa leitura. Na próxima aula será a aula laboratório. Vou trazer algumas espécies, alguns exemplares para a gente complementar esse conteúdo. Tá ok?